Este é mais um Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV da PUC. Hoje conversaremos sobre o tema de formação de professores. E para isso conversaremos com a Neide de Aquino Nofes, que é pedagoga, diretora e professora do curso de Pedagogia da PUC. É coordenadora do Programa Institucional de Iniciação à Docência da CAPES. É coordenadora adjunta do Plano Nacional de Formação de Professores de Educação Básica, junto ao Fórum Permanente de Apoio à Formação Docente do Estado de São Paulo. É especializada em psicodrama clínico e aplicado à educação. É formada em psicopedagogia na Argentina. Perfeito. Eu agradeço a sua presença. Obrigada, o convite é uma honra estar aqui com vocês, trocando essa tão importante polêmica. Então, vamos iniciar conversando como se formam os professores no Brasil em todos os estágios da vida educacional. Do ponto de vista legal, a formação de professores deve ocorrer a nível superior, hoje, pela nossa legislação. Isso significa que o nosso sistema de ensino ele é formado pela educação infantil, que é creche e pré-escola, ensino fundamental, anos iniciais até escola de 9 anos, ensino fundamental, anos iniciais até a 5ª série, e depois anos finais, ensino médio e ensino superior. A legislação prevê, então, ensino superior. A discussão é como eu formo no ensino superior e como eu chego ao ensino superior para me formar professora. Quer dizer, o que é ser professor hoje? Quais são as ações que um professor deve ter? Qual é o perfil desse professor? Mas legalmente se forma aí. Seria no ensino superior. Você poderia perguntar, mas nem todo mundo tem ensino superior, principalmente as creches, certo? Claro. Que é constituído por profissionais de auxiliar de desenvolvimento infantil. Então a legislação também prevê que alguns estados que ainda não podem formar no ensino superior aceitaria no ensino médio, mas isso já não é mais valorizado. Então, para dar aula de ensino infantil e 1º ao 5º ano, a pessoa faria um curso de pedagogia. De pedagogia. Hoje o curso de pedagogia se transformou em curso de formação de professores. Né? De 6ª série até o 9º ano, nós temos as chamadas licenciaturas específicas, onde o profissional também se forma no ensino superior, aliás, sempre se formou no ensino superior, né, nas licenciaturas, né, e elas têm que se distinguir do bacharelado, que é diferente ser professor de ser um pesquisador na área. Então, se forma aí. Para trabalhar no ensino médio, também são nas licenciaturas. Então, ele pode fazer um bacharelado e acrescentar a licenciatura, ou fazer um curso direto de licenciatura sem o bacharelado? Não, é isso? Eles convivem, o bacharelado e a licenciatura. Perfeito. Convivem. Porém, a legislação, e nós defendemos, a integralidade própria da licenciatura. Não se confunda. Sei. Uma coisa é a área de conhecimento, outra coisa é ser profissional da área. Ser professor requer um conhecimento específico e um conhecimento específico da sua área de conhecimento, história, geografia, mas requer um conhecimento pedagógico. Ela não se dissocia. Por outro lado, o bacharelado não há necessidade de ter especificidade da docência. A especificidade, ela é do conteúdo específico. Então, há convivência, mas a exigência de integralidade própria e distinção. E só para terminar todos os níveis de ensino, para dar aula na universidade, a precisaria, hoje é o mestrado e doutorado, embora a legislação... Bacharelado, mestrado e doutorado, porque o mestrado é aberto a qualquer profissional que saia do ensino superior, então você pode encontrar um profissional que seja formado no ensino superior do direito e que queira aprender, por exemplo, psicologia da educação, e isto é permitido na nossa legislação. Lógico que tem a seleção e aí dependendo dos critérios, mas do ponto de vista legal é possível. No passado era possível com especialização em didática do ensino superior. Hoje isso está mais raro porque está exigindo mais conhecimento. Então, eu trabalho com orientação profissional há muitos anos, com jovens,
de classe baixa, de classe média, de classe alta, e a gente observa que a carreira atrai muito pouco do professor de ensino básico, né? Universitário é um pouco diferente. Por que isso ocorre? Por que essa... Quer dizer, os jovens não falam na possibilidade de ser professor, né? Eu brinco com os jovens, eles perguntam, eu quero uma profissão que garanta um mercado de trabalho, que eu vá trabalhar na área, eu digo, eu conheço ser professor, né? Eu falo, não, isso... Não, você está brincando. Por que isso ocorre? Ocorre porque, infelizmente, nós divulgamos, e muito, todos os não atrativos da profissão de professor. Sendo um não atrativo, por exemplo, o salário. Um segundo, situação que dificulta a escolha, são as condições de trabalho. Quem quer trabalhar numa profissão que se veicula, que à noite você pode ser, não tem segurança, não tem isso. Então, na verdade, esses não atrativos são muito vinculados. Agora, são poucos vinculados os atrativos da profissão. Como, por exemplo, eu trabalho nesse programa de iniciação à docência, cuja expectativa é ele aprender a docência e permanecer nela, que é um desafio, porque nós temos muitos alunos que fazem o curso de licenciatura. E você vai dizer, eles não querem ser professor, mas optam pela licenciatura, porque é uma ideia equivocada que é tudo mais fácil. Certo? Sei. E aí, eu não posso dizer, pode ser até mais fácil do que outras coisas, porque ela é específica, tá certo? Então, o que nós temos conversado, Silvio, hoje? Ela, embora seja pouco atrativa, ela é muito procurada, há uma contradição, é muito procurada porque ela tem emprego. E ela sempre serve de porta de entrada no mercado de trabalho. É mais uma possibilidade. Mas ela entra e depois ela pode mudar. Esse é o nosso conflito. Como conseguir que a profissional estude, se forme e não saia da profissão, certo? Então, um dos atrativos é este. E existem outros atrativos que não são tão valorizados, que é o reconhecimento, né? Não há um reconhecimento social disto, porque socialmente, não ganhando bem, você não tem acesso aos bens culturais e isso forma um problema. Mas nós temos conversado com muitos alunos que uma das preocupações dele em permanecer na profissão é pouco divulgado. E não é divulgado o lado bom da profissão, que é o reconhecimento, o autoconceito, de como você se sente útil, de como você pode progredir. E eu costumo dizer, Silvia, que eu tenho aqui muitos exemplos na universidade de pessoas que eu diria subiram na vida a partir de ser professor. Quer dizer, há campos de trabalho. O que não há é para aqueles profissionais que, em sendo professor, não se atualizam, em sendo professor, não se voltam, se repetem muito. Então, eu sou 10 anos professora. Eu costumo dizer, Silvio, o seguinte, se é 10 anos, se você faz a mesma coisa, desculpe, você não é nada. Agora, se foi 10 anos de projeções, de estudo, projetos, valeu a pena. Valeu a pena. Eu discuti essa pesquisa da atividade da carreira docente e falei, ela tem um viés, porque ela discute como atrair jovens de classe média, média alta, das boas escolas, que são boas cabeças, para trabalhar no ensino. E o viés qual é? Não haver uma parte da população que acha a carreira do professor interessante, que é a população de baixa renda, né? Esta sim acha ainda uma carreira atrativa, uma possibilidade profissional digna, né? E não se investe na formação desse professor. O que você acha disso? Não, eu concordo plenamente. Eu acho que é uma situação delicada, que eles falam um pouco assim, o baixa renda vai ser professor e a alta renda vai ser outra coisa. Nós temos que tomar um pouco cuidado com essa linguagem, porque o que está acontecendo é o seguinte, como as condições de trabalho em algumas escolas são precárias ainda, então há pessoas que são mais simples e ao ser professores tem todo um status, porque professor ainda tem status. Tem status, professor tem, como eu brinco, é um professor ainda para 10, 15, 20 alunos.
E 20 pessoas que têm 2 olhos, 2 ouvidos, tem pai e mãe, ele ainda tem uma projeção. Só que ele tem que ser extremamente eficiente. Não dá para ser um professor, como a gente diz, que cuida do aluno, só cuida. Quem cuida, educa. A gente até brinca, quem educa, cuida, mas nem todo mundo que cuida, educa. Então, ele tem que ser educador. E isto tem que ter um investimento pessoal. Então, esses indivíduos que a gente fala que são de baixa renda, são pessoas que estão investindo em si mesmo. Já trabalhei muito em escola pública, né? Minha experiência é essa, inclusive de ensino médio, e eles diziam para mim, abertamente, eu só conto com educação para subir na vida. Os outros contam com outras coisas. Então, esse estudante que tem na educação a única possibilidade de sobrevivência, esse gosta. Saiu uma notícia em agosto de 2014 que no Uruguai os professores estão se reunindo para propor medidas contra a agressão dos pais dos alunos. Revela um foco de tensão muito grande. Isso também acontece no Brasil? Não o movimento dos professores. Sim. As agressões ocorrem, sim, isso é foco de preocupação, porém, trabalhar em escola, Silvio, é ter uma boa formação, a gente pode conversar daqui a pouquinho o que seria isso, mas realmente é foco de tensão, escola está toda hora com conflito, porque eu digo que é o único lugar que os seres humanos convivem, e convivem para se desenvolver e para aprender. Diferente do centro de convivência de um hospital, onde é todo mundo doente. Lá nós temos, tendo em vista a educação inclusiva, muitas diferenças. Então, os professores, hoje, sentem este conflito e precisam ser melhor preparados. Porém, a família, hoje, ela é formada por leigos. E ela ouve na mídia muita coisa. Ela ouve falar que, por exemplo, que o professor tem que ter a paciência ilimitada com o aluno, certo? E nós vamos dizer, ela tem que ter paciência, tem que ter cortesia, mas o aluno também tem que corresponder. E outro problema também hoje, muito vivido pelas escolas, é que, por exemplo, às vezes é comum nas relações interpessoais você falar uma coisa, o outro entender outra coisa e questionar você. E antes que a escola tome providências, ou até perceba isso, o pai já está na escola, porque o filho, através de todas essas situações de celulares, etc., informa. Então, eu penso que nós precisamos, sim, educar nossas famílias. Por exemplo, eu estive na Espanha visitando exatamente essas escolas, chamadas escolas comunidades, onde a família tinha uma inserção muito grande. A família que se inseria na escola não era a família, como no Brasil muitas vezes, para pintar a escola, limpar a escola, fazer uma boa faxina. Festa junina. Não, ele entrava na escola para entender o que era o processo educativo. Sei. Para entender. Então havia, entre aspas, como se fosse uma escola para pais. Então, quando o pai entrava na escola, era para entender o que estava acontecendo. E eles, por exemplo, eu vi o pai deveria contar história para o filho. Mas não falava assim, pai, conta história para o filho. Você quer aprender a contar história para o seu filho? Nós podemos te ajudar. Então, era uma escola que ajudava os pais a serem realmente os pais de hoje, certo? O que é o pai de atual? É o pai que lida com a realidade do filho. Se você tem um filho de 15 anos, você tem um perfil. Você tem um filho de 10, tem outro perfil, né? Então, eu vejo que as crianças de 10 anos, eu tenho neta de 10, de 4, tenho algumas faixas etárias. Então, assim, eles têm outro perfil, Silvio. E aí os professores têm que buscar esse perfil, esses outros perfis, né? Então, eu estava mesmo, também ontem, estava conversando com algumas pessoas que me procuraram para falar, Silvio, sobre o problema da piada nas salas de aula. Sei. E aí perguntava assim, algumas pessoas entendiam piadas como agressões, outras pessoas entendiam piadas como entretenimento. O que eu penso sobre isso? Eu disse, no passado, as piadas eram feitas de forma discriminatórias. E a cultura dizia que era divertido. Hoje as piadas têm que ser piadas mais criticizadas. Piadas que você precise compreender. Ninguém aceita uma piada envolvendo negro, loira, não aceita mais isto. Agora, os professores ainda estão presos naquele modelo. E aí são agressivos. E aí o que você tem que fazer? Dizer, não quero mais isso. A escola tem que se transformar. A ONU fez uma pesquisa e concluiu que nos próximos 30 anos o mundo vai precisar de mais de 10 milhões de professores. No entanto,
Saiu uma notícia recentemente de que uma cidade do norte do país abriu um concurso público com um salário ridículo, abaixo do salário mínimo profissional determinado por lei. Há uma contradição nisso, não há? Há uma contradição. Por exemplo, eu estou no projeto do PIBID, de Iniciação à Docência. Esse projeto prevê neste convênio, prevê uma bolsa CAPES e um prolabore ao professor da universidade por volta de 1.000 e pouco. Mas o projeto... Não entendi. O professor da universidade que coordena, sei. É dividido por áreas de conhecimento. Cada área de conhecimento tem um coordenador. Esse coordenador tem um prolabore. Certo? Isso é no Brasil inteiro. Ele é assim, não para cá, para o Brasil inteiro. Ele só pode funcionar se tiver um professor da escola pública vinculada que assuma o projeto dentro da sua escola pública. Esse profissional da escola pública, ele ganha por volta de R$ 800 mês, certo? Abaixo do piso salarial. Mas ele ganha R$ 800 mês. E o aluno que participa da universidade ganha R$ 400 mês. Pasme, já se formaram 85 mil pessoas no Brasil. Por quê? Porque no Nordeste está acima de qualquer piso. Então é muito mais procurado para ser pibista do que participar dos concursos públicos. Então existe essa contradição, e para esse professor é um plus para ele. Para esse aluno é um plus. Imagine no Nordeste, R$ 400 mês, R$ 800 mês como plus. Então existe sim essa contradição, e isto vai forçar os sistemas a valorizar o professor e lidar com isto. Uma outra informação, só por curiosidade, uma vez eu tive um contato com um deputado federal e fiz esta queixa. Disse, que vergonha para o Brasil, vocês não dão aumento, o aumento é irrisório, R$ 5,00 e fala que é aumento. E ele respondeu tranquilamente, nós deputados somos por volta de 500 e pouco, vocês são milhões. Se eu recebo um aumento, fica significativo para vocês, não. Eu disse, porque tem que dividir por mais gente. Veja que inadequação. Eu disse, então você muda a lógica. Mude a lógica. Se eu lido com mais gente, eu precisaria outra conversa no que diz respeito a salários, condições de trabalho. Então, felizmente, Silvio, essa crise de falta de professor vai gerar uma repensar do papel do professor e uma revalorização de um outro jeito. Porque já faltam professores na rede pública de algumas disciplinas, né? Sim, mas é porque são disciplinas super importantes, porém não têm atrativos. Você vai dizer para, por exemplo, um sociólogo, vai dar aula de sociologia, e a aula de sociologia no ensino médio é poucas aulas. Ele não pode se dedicar, ele não vai ficar 3 anos estudando para não ter nem mercado de trabalho, né? Mas voltamos um pouco à questão da qualidade da formação, Silvio. Quando você pergunta para mim, a escola tem conflitos? Eu pergunto, e os cursos de formação estão dando fundamentos para lidar com conflitos? Alguns lugares de formação de professores das licenciaturas só lidam com conteúdos específicos. Como eu posso melhorar a matematização da vida? Como eu posso melhorar a historização da vida? Eu diria para você, quando eu lido com um sujeito, com um ser humano que está ali em processo de crescimento, que vive a vida na sua plenitude, seu organismo, né? Todas as suas glândulas, e aí eu vou falar só disso com ele, ele quer um professor que discuta a atualidade. Por que tem guerra no mundo? Por que tem violência? Por que eu não tenho dinheiro? Eu não tenho emprego? Por que meu pai não tem emprego? Então, as respostas que ele procura são respostas que nós, professores, talvez não tenhamos, mas a gente deveria propiciar condições de conhecimento mais amplo para que ele não se torne uma pessoa isolada ou excluída da sociedade. Eu acho que, agora falando de ensino médio como orientador profissional, o ensino médio precisa repensar as disciplinas que oferece. Sem dúvida. Né? Eu estudei as mesmas disciplinas que meus orientandos estão discutindo hoje, aprendendo hoje, com pequenas diferenças, claro. Por que tem que aprender esta matemática, esta química, esta física, esta biologia, este português? Essa discussão se faz. Se faz com mudar o ensino, melhorar o ensino. Algumas pessoas que pensam o futuro nesta área dizem,
no futuro próximo, não precisaríamos mais do professor. As máquinas, os iPads da vida, os computadores, darão conta de ensinar com muito mais dinamismo, com muito mais interesse dos alunos do que esse método tradicional. Vai mudar a figura do professor. O que você acha disso? Eu discordo. Discordo pelo seguinte, quando isto é colocado como uma premissa do futuro, eu diria, que educação ultrapassada eles vão propor? Porque esta educação, eu acho que o iPad, até meus celulares, são muito atualizados. Eu gosto e ele me ajuda muito. Como captar as informações atualizadas. Eu uso o Google, o Wikipedia, me dá informação atualizada. Perfeito, como numa concepção de educação, como transmissão e aquisição de informações. Mas o desenvolvimento da criticidade, do contexto, da informação e a minha comunidade e a transformação, isso eu preciso de alguns momentos presenciais. Então, esse momento presencial, na minha opinião, é essencial para que eu possa desenvolver isto. Relacionado com isto, vamos pensar na formação dos professores no ensino à distância. Sim. No ensino à distância começou, né, no ensino universitário, com formação de professores. Né? Agora já está pegando outras áreas, segundo um outro programa que já fizemos. Não é uma contradição formar o professor no ensino à distância? Eu posso dizer, eu tive a oportunidade de conversar com o reitor da Universidade Aberta de Portugal sobre ensino à distância. Sei. Porque lá é gratuito e todo mundo tem acesso. Sim. Tá certo? E ele deixou claro, o ensino à distância é muito bom, e aqui no Brasil deveria ser também, para formar professores que, por exemplo, estão afastadas das universidades ou de possibilidades presenciais. Por exemplo, quem tem 17 anos não quer ficar só em casa sozinho. Ele adora vir a um espaço de convivência, de conversa. Agora, quem tem 30 anos e precisa trabalhar, está sem emprego, adora ficar em casa fazendo suas coisas, tomando conta dos seus negócios. Então, é uma questão de faixa etária, e o professor, a função de professor está sendo procurado por uma população, Silvio, que não é mais a juventude. Sei. São pessoas que estão afastadas, mulheres que, por exemplo, optaram por cuidar dos filhos e agora querem voltar, mas estão se sentindo desatualizadas. E aí, essa educação à distância tem sentido. Claro. O EAD tem formado mais de 1.000 pessoas por ano só para a pedagogia. Em Portugal aqui? Não, aqui no Brasil. Aqui no Brasil. E lá em Portugal, Sei. eles estão formando em todos os níveis. Sei. Mas ele deixa claro, ele não recomenda para jovens. E lá em Portugal, os jovens não procuram a primeira formação na modalidade EAD. São a segunda Mas e terceira. aqui você tem uma oferta muito grande de licenciatura em EAD. Mas por Eu uma não questão tenho financeira. dados, né? Tem, porque ela se apresenta com uma... não acho que é qualidade, porque a qualidade, as que eu conheço são boas, Sei. até porque são muito exigentes com os professores. Você sabe que o EAD, ele exige que você prepare a aula, seja diversificado, o acesso ao conhecimento é facilitado, porque está lá no programa, né, não precisa tirar xerox, etc, etc. Porém, está muito difícil a pessoa lidar com isso. Então, no Brasil, nós formamos muito, mas ainda é muito polêmico e às vezes a gente não aceita, principalmente o curso de pedagogia. Eu faço parte do fórum. O fórum resiste à ideia do EAD por conta da necessidade de trabalhar os conflitos, necessidade de conhecer o aluno, e por mais que os textos tragam isto, eles não suportam o aluno real na situação real, fazendo os trabalhos, tendo comportamentos reais e de jovem que não gosto de você, você é um chato, eu não gosto da tua aula, vou-me embora. Então, é diferente eu desligar o computador. Então, isso nós estamos rediscutindo. Me parece uma contradição você dar aula para pessoas reais e aprender por meio individualizado de equipamento. Quer dizer, o próprio curso de formação, ele vai propiciar relacionamentos, discussões, trato do ser humano. Né? Formar na máquina para a pessoa trabalhar com e pessoas. Aí, percebo que esses estudantes, porque eu tenho um grupo de professores que trabalham nessa modalidade em curso de licenciatura, muito sofrido,
Porque, primeiro, que eles, por mais que se esforcem, não conseguem chegar na essência do sujeito. Se o sujeito, por exemplo, perdeu o pai, entrar numa crise, perdeu um irmão, tiver perdas, ele não pode colocar aquilo lá, estou em processo de perda. Então, não tem como acolhê-lo e atendê-lo. Ele vai se formar meio que assim, se acontece um problema para o meu aluno, eu estou pouco ligando, é um problema dele. Ele é ele, eu estou aqui para dar aula. Eu não sou psicólogo, não sou assistente social, não quero saber dos seus problemas. Estou aqui para disseminar o conteúdo. Esse professor deveria ser, na minha opinião, substituído. As formações teriam que estar clara o que é formar professor, o que é ser professor. Professor é professar um conhecimento, é acolher um aluno real. Ou eu me volto para esse aluno real que eu tenho, e esse aluno real eu adoro, porque é um aluno que vive a vida, que está também insatisfeito, que também está alegre, que dança, que canta, mas que de repente fala, agora eu estou triste, deixa comigo, certo? Então, assim, esse aluno que precisa desse professor bem formado. E a gente tem algumas coisas que a gente acredita. Eu só posso ensinar se eu tiver aprendido. Se eu não aprendi isso, como que eu posso ensinar? É tão difícil, eu transmito, mas não ensino. Ou seja, a profissão tem problemas, tem desafios, mas também tem construção, né? Tem adesão, né? Tem propostas. Tem proposta. Aqui, por exemplo, trabalho na PUC o nosso curso de Pedagogia de Formação de Professores, nós trabalhamos com áreas temáticas e tem disciplinas específicas para lidar com isso. Por exemplo, o indivíduo e a sua subjetividade. Porque se eu não trabalhar isso na formação, se ele não tiver a oportunidade de discutir a sua subjetividade, como ele pode discutir a subjetividade do aluno que ele vai ter? Né? Eu agradeço as suas contribuições. Obrigada. E até o próximo Desafio Profissão.